Está no ar já. Ligou, está no ar. Está no ar mais um estudo bíblico. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da nossa casa, do nosso humilde lar. Ok? Vamos cumprimentando-os à medida em que vocês vão chegando. Tá bom? Minha digníssima esposa e eu. Hoje somos só nós dois. Muito bem. Vamos cumprimentar então. Quem eu vou cumprimentar primeiro? Vamos ver. Quem é o primeiro da lista? Marta. Boa noite, Marta. E Elias. Deus abençoe vocês. Valdir e Roseli, boa noite, sejam bem-vindos. Quem mais? Vai entrando aí, povo, vai compartilhando, sabe criar uma sala de vídeo? Cria uma sala de vídeo, que aí você espalha, a reunião divulga, compartilha, aumenta, multiplica. É uma questão geométrica, entendeu? Senhor, nossa terra, Sara, Senhor, nossa nação, e que todos venham te buscar, e que todos venham. Bom, já falei Marta, boa noite, já falei boa noite para o Valdir, para a Roseli, mas tem um monte de gente aqui que eu não identifiquei, tá bom? Eu vou ter que dizer assim, boa noite todo mundo, boa noite everybody, boa noite Vanessa, boa noite e paz. Quero que você esteja bem, viu? Aqui está começando a esfriar. Imagino que Itanhaém deve estar, quando esfria, gela, né? Estamos a poucos minutos de começar, viu gente, tá bom? Povo chegar. Tem gente que não adianta, é sempre atrasado. Luciene Conrado, boa noite, minha irmã querida, minha ovelha da minha primeira igreja lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Teve muita paciência comigo, né, você? Ana Cláudia, Lisbeth, Lídia, boa noite, meus irmãos. Presbítero Garnes, tá frio aí, né? Dona Zilda, boa noite. Gelado, Marta. A Vanessa falou aqui. Aqui o clima tá muito bom, viu? Fresquinho. Elas são frientas, viu? Pra mim tá muito bom. Muito bem. Nossa nação, Sara, E que todos venham te buscar, todos venham te adorar, restaurar, ó Deus, nossa nação. Sara, Senhor. Sara, Senhor, a nossa terra, Sara, Senhor, nossa nação. Boa noite, Lloyd. Gabriel, boa noite. É mais alguém aí? Avisa, por favor, viu, gente? Noel, boa noite. Elaine, boa noite. Boa noite também, Ariane. Sidoca não apareceu ainda, né? Boa noite, Dona Luzia Malacarne, minha sogra. Boa noite. Meus irmãos, hoje é dia de estudo bíblico. Então, eu gostaria muito que vocês participassem, viu? Fabiola, boa noite. Hoje deu tempo de chegar no horário, né, Fabiola? Que bom. Fabiola lá de Vitória, do Espírito Santo. Então aqui nós temos irmãos de Vitória, irmãos de Itanhaém, irmãos, é claro, da nossa igreja aqui em Bauru.
A Luísa, ô Luísa, pequena Luísa, ó. Deus abençoe seu coraçãozinho, viu? Tão infantil. Deus abençoe. Quem mais? É uma aluna super participativa. Muito bem. A Márcia ama dar aula para Luzia, ou para Luísa. Ah, quer dizer que você ama dar aula para Luísa porque você acabou de dizer que ela é muito participativa. Então, ela muito é participativa. Quando o aluno é muito participativo, a gente gosta mais de dar aula. Então, por isso eu gostaria muito que vocês interagissem aqui comigo. Falem, perguntem, viu, gente? Hoje o assunto não é assunto difícil, não. Mas, de qualquer modo, é sempre um desafio, porque fazer a vontade do nosso Deus é uma luta. É uma luta que nós travamos contra nós mesmos, viu? Claro, nós lutamos contra o inimigo também, contra o mundo. Então é sempre um desafio. O assunto não é simples, mas não deixa de ser desafiador. Oi, Ângela, chegaram? Bom, sejam bem-vindos. Você, Osmar, presbítero Osmar, Síndila, Deus abençoe muito. Chegando o Dia das Mães, vocês devem estar felizes da vida, né? Não, fala a verdade. Domingo, apesar do confinamento, sei não, hein? Tem filho aí que não vai resistir. Se a minha mãe estivesse aqui, em Bauru, eu acho que eu ia pecar. Eu ia encontrá-la. Diego, boa noite. Kátia, boa noite. Paulinho, querido. Boa noite, seu coraçãozinho, viu, filho? Nair, boa noite, Nair. João Costa, Deus abençoe este nobre casal. Vamos começar então, gente? O meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim. Oi, Marcela, como vai, querida? Você deve estar bem crescidinha, não é? Muito bom você por aqui. Agnaldo, vai, Agnaldo, tudo bem? Deus te abençoe também, seja bem-vindo. Marcela, quem mais está aí, Marcelinha? Fala pra mim. Boa noite, Diego, de novo. Tá com saudade da minha voz, não? Estão vindo direto. Vou ligar pra mim, caboclo, viu? De vez em quando. Meus irmãos, nós vamos orar. Já são no meu relógio 7h37, viu? Algumas pessoas vão chegando ainda, vocês já viram como é sempre. E aí na introdução eu acabo interrompendo a Márcia para cumprimentar o povo. E assim a gente vai seguindo, né? Agora eu gostaria muito que vocês, à medida que acompanharem aí o nosso estudo de hoje, coloque seus comentários ali, a Márcia vê. Quando eu puder ver, eu vejo aqui no meu tablet também, tá bom? E hoje quem vai caminhar conosco, orando, participando do estudo, Gabriel, mais pra frente. Gabriel tá aí, Apóstolos. Oi, Márcia Rocha, como vai? Tudo bem? Saudade. Estevão, tá bem? O Estevão? Vocês estão em São Paulo, né? Deus te abençoe. Quanto tempo? Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Vamos fazer uma oração inicial, meus irmãos, e vamos rogar a Deus que tenha misericórdia de nós e nos abençoe no estudo de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus bondoso, que dirige os nossos passos a cada dia, em cada momento. O Senhor nos sustenta em todas as nossas necessidades. E, ó Deus, nos permite, como igreja, a desfrutar de um privilégio que o mundo desconhece, porque o mundo não foi alcançado por esta transformação
que o Espírito Santo é capaz de fazer. Então, quando nós falamos do mundo, estamos falando de todos aqueles que não te temem, que ainda não andam nos teus caminhos. Deve ser uma vida ruim, uma vida solitária, sofrida, triste, difícil, vazia. Ó Deus, nós que conhecemos a Tua Palavra, sabemos que diferença isto faz, principalmente nestes últimos meses de muita luta pelo mundo inteiro, Senhor. O Senhor tem amparado o Teu povo, a Tua igreja, o Senhor tem sustentado cada vida, o Senhor tem nos dado consolo, tem nos dado sempre esperança, fortalecido a nossa fé, tem, ó Deus, nos garantido a Tua presença inseparável. O Senhor não está apenas presente no nosso lar, na casa de cada família que participa, que interage conosco aqui, não. O Senhor está no coração dessa gente. Como isso é importante, Deus. Como isto faz diferença. O Senhor está nos confins do universo, nos lugares inimagináveis, porque tudo obra das Tuas mãos, o Senhor que fez. E não obstante, em detrimento de toda esta grandeza e majestade, quão maravilhoso é, Senhor, saber que o Senhor veio até nós, pequeninos, insignificantes, e, ó Deus, nos resgatou do mundo, transformando a nossa vida e trazendo-nos para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Na noite de hoje, rogamos que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de mim, usa-me, Senhor, para instruir, para alimentar o Teu povo com a Tua santa palavra. Tem misericórdia, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu pessoal. Nós vamos... Eliana Araraquara, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ao versículo da semana. Desafio da minha mulher. Salmo 42, versículo... Ops, não é para falar não. Pode falar. Pode falar. Dona Hilda também acabou de entrar. Dona Hilda, boa noite, Dona Hilda. Estava sentindo sua falta. Como vai? Tudo bem? Salmo 42, versículo 8. É o versículo da semana, gente. Vou falar direitinho. Versículo então da semana, Salmo 42, versículo 8. Como eu pedi para que os irmãos também lessem esse salmo inteiro, né? Um salmo muito lindo que fala sobre o amparo do nosso Deus nas nossas vidas, seu apoio, sua presença constante durante o dia, durante a noite, em todo momento. Ele é Deus presente que tem cuidado de nós. Eu vou tirar os óculos porque eu acho que eu consegui memorizar. Salmo 42, versículo 8. Quem não memorizou ainda, abra suas Bíblias lá neste salmo. E nós vamos... Ele é dividido em 3 partes, é aquilo que eu falei. São as dicas para a gente memorizar, né? Alguns macetes que a gente usa aí quando a gente precisa memorizar alguma coisa. Então a gente pega aquilo, primeiro interpreta, né? E aí você usa esses macetes aí que a gente aprendeu há muito tempo, muitos anos atrás, lá em Barbacena. Então, ó... Durante o dia, Deus concede a sua misericórdia. À noite está com a gente o seu cântico e uma oração ao Deus da nossa vida. Então ele é bem fácil, só essas 3 partes. Ele começa então dizendo assim, vamos lá? Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Então vamos de novo, então? De novo. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Isso. Estou acostumado com Deus da minha salvação. Da vida. Né? Então isso, olha que lindo, né? Saber que o Senhor durante o dia, todo dia, Ele concede a sua misericórdia, e aí a gente pode chegar no final do dia e ter um cântico de louvor em nossos lábios e uma oração ao nosso Deus, ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Salmo 42, 8. Vamos lá, finalizando então. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia.
E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 8. E leiam este salmo inteiro. Estou quase decorando, viu? Quase Mais decorando. uns 3 anos ele decora. Né? Fala nada não, né? Exato. Ô, gente, vamos cantar um hino do Inário. A gente tem cantado bastante cântico. E também não temos deixado de cantar os hinos do Novo Cântico, não é? Amparo Divino, 153. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transtorno que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Amém. Minha esposa muda a voz no meio do caminho, aí eu tenho que mudar também, né? E a gente fica meio atrapalhado, porque nós não ensaiamos aqui em casa, não, né? Desculpa aí o português meio atravessado. Mas como nós não ensaiamos, é verdade mesmo, às vezes a gente muda na hora, e live é um caso sério. Gente, depois de cantar esse hino maravilhoso, a mão do Senhor nos está sustentando, segurando, né? Deixa eu cumprimentar mais gente aqui, ó. A Marcele de Pederneiras. Oi, Marcele, tudo bem? Faz tempo, hein? Dona Dulce, estava faltando a senhora, seu Nilson. Deus abençoe vocês. Muito bem. Lembro da minha mãe, por causa desse hino, Dona Dulce. Esse Ele é lindo, né? Esse hino é bem antigo. É um dos meus prediletos também do Inário. É verdade. E quando eu nasci, ele já existia, fazia tempo, né? Já. Bom, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no texto que nós vamos estudar hoje. Tiago, no capítulo 5, versículos 7 a 11. Abram aí. Tiago, seu Bonora, que está me assistindo, espero ele, e a dona Elô. Tiago, capítulo 5. Amor, você vai colocar aí? Tá. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11, ok? O Tó lá de Pederneiras entrou também. Oi, Tó, boa noite. É porque para ela chega primeiro, para mim chega depois. Ela é privilegiada até nisso aí, ó. Até nisso mais rápido. Ei. Tiago 5. Tiago 5, 7 a versículo 11. 7 a 11. Tó e Companhia Limitada, né, Tó? Deus abençoe toda a família. Deus abençoe todos vocês aí, viu? Vamos ler, gente, então. Tiago, vou repetir, 5, 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência
o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. E compassivo. Compassivo? É verdade. Terminei o versículo antes da hora, não é? O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala o nosso coração, tem misericórdia de nós, edifica-nos pelo poder que há na tua santa palavra. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho que tomar água para lubrificar essa minha garganta, que já foi operada 2 vezes, viu? Lúcia entrou. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Deus abençoe o casal, viu? Prazer tê-los aqui mais uma vez conosco. Na semana passada, vocês devem estar lembrados, nós trouxemos aqui uma parte da história de José do Egito para o nosso estudo de quinta-feira. Nós falamos sobre aquela ocasião em que o faraó teve os seus sonhos interpretados por José e falamos também sobre a sua promoção ao governo, né, a governador do Egito. Então José saiu daquela condição de prisioneiro para a condição de governador do Egito e mostramos o modo como Deus livrou toda uma geração usando a pessoa de José. Hoje nós vamos nos concentrar neste trecho que eu acabei de ler, de Tiago, capítulo 5, 7 a 11, que traz importantes lições para nós nesses dias de muitos e grandes desafios, tribulações das mais variadas, não é? Mas antes de irmos direto ao texto, vamos falar um pouco deste autor aqui. Quem é que foi Tiago, não é? Eu sei que muita gente pode ter algumas dificuldades nesse assunto, mas não são os evangélicos, não. De outros segmentos, há muita gente que tem dificuldade com o que eu vou colocar aqui, mas nós vamos procurar na Escritura as bases para isso, começando pelo seguinte, que o autor desta epístola era meio-irmão de Jesus. O que quer dizer meio-irmão? Ele era filho de José com Maria, não era filho só de José. Tem uma linha que acha que José era casado antes, ou Maria, eu andei lendo isso aí, mas nem me atinei muito para esse negócio não, porque é uma bobagem tremenda. E aí esses irmãos de Jesus que estão aqui seriam frutos de outro casamento, uma coisa de doido. Jesus era meio-irmão de José, embora alguns defendem que Tiago, apóstolo, é que tem escrito a epístola, nós seguimos a compreensão de que ela é da autoria de outro Tiago, que é este que eu estou falando aqui, meio-irmão de Jesus. Vamos ver um pouco desta biografia de Tiago, irmão do Senhor Jesus, que deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Mateus 13, 54 a 57, a Márcia vai me ajudar aí. Se vocês tiverem algo a dizer, por favor, comentem aqui, viu, gente, tá? Mateus 13, 54 a 57, diz assim, ó. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Esse último versículo é muito conhecido, né? Põe esse texto lá, por favor, amor. Esse último versículo é muito conhecido e muito usado, né, por muita gente, quando diz assim que não há profeta
né, que tem a honra na própria terra. Né? Bom, vamos lá. Jesus foi, vocês viram aí no texto, que Jesus pregava, Jesus falava coisas maravilhosas que impressionavam o público. E aí eles então questionaram, indagaram, escuta, esse não é filho de José? E a mãe dele não é Maria? E não estão entre nós os seus irmãos Tiago, meu irmão que falei aqui, Simão e Judas, e as suas irmãs? Não é Judas Iscariotes não, hein, gente? É outro Judas, tá? Então, as irmãs também são mencionadas aí no texto, mas os nomes delas não são apresentados. Muito bem, nós temos um outro texto que mostra um comportamento de Tiago, irmão de Jesus, bastante semelhante ao desse povo que não creu nele. Olha lá, em João no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 5, olha aí. João 7, 2 a 5, diz assim: Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha, preste bem atenção. Nem mesmo os seus irmãos, falando de Jesus, criam nele. Eles eram traíras, sabe? Porque Jesus estava na Galileia e lá na Judéia já queriam matar Jesus já. Eles falaram assim, por que você não vai lá e manifesta os seus sinais e prodígios lá? Mas eles não estavam falando isso porque eles criam que o irmão deles, o meio-irmão, né, que foi por obra gerado, por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Por isto, ele era meio-irmão. Maria foi mãe da natureza humana de Jesus. Maria não é mãe de Deus. Né? Deus criou todas as coisas, inclusive Maria. Né? Maria que veio lá de Adão, como todos nós viemos. Então, o que acontece? Ela teve Jesus por obra do Espírito Santo, foi uma mulher muito honrada, escolhida por Deus, agraciada, abençoada demais da conta, porque imagine vocês, mulheres que estão me ouvindo agora, sendo separada, escolhida por Deus para ser mãe, para dar forma ao Filho de Deus. Pensa nisso. É uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa demais da conta. Mas depois disto, ela então teve Tiago, Simão, Judas e teve filhas. Só que quando Jesus então começa o seu ministério, aos 30 anos de idade, os irmãos olham para ele e falam assim, ele está se achando. Né? Não acreditam nele, é o que o texto está dizendo. Seus irmãos não criam nele. Então não está falando de discípulo, de seguidor de Jesus, está falando da família de Jesus. Certo? Boa noite, Dona Edi, entrou também. Oi, Dona Edi, boa noite. Beijo, querida. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bom, vamos ver ainda em João 7, 2 a 5, o que mais... isso já foi lido. Os irmãos de Jesus não criam nele. Agora há um texto que mostra um provável momento em que esse irmão de Jesus, você a essa altura está falando assim, bom, se ele não cria em Jesus, como ele escreveu uma epístola? Porque houve um momento em que Tiago se converteu, creu em Jesus, seu irmão, como filho de Deus. E olha, provavelmente isto ocorreu na ocasião em que ele viu Jesus ressuscitado. Provavelmente. Isso está lá no texto de 1 Coríntios 15, de 1 a 8, que a Márcia vai ler para nós também, tá bom? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro,
e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Irmãos aí, nesse caso, obviamente, os discípulos, né? Seguidores de Jesus. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Alguns já tinham morrido. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. O 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, no caso, né? Como apóstolo Paulo. Por um nascido fora de tempo. Porque Paulo, lembrem que Paulo se considerava um apóstolo, né? E ele de fato era um apóstolo, porque Jesus chamou Paulo. Né? E esta é uma característica do apostolado, viu, gente? O colegiado apostólico é composto por homens que foram chamados pessoalmente e diretamente por Jesus, viu? Então o apóstolo Paulo, embora não tenha, por isso ele diz um nascido fora de tempo, porque ele não fez parte do colegiado, não estava lá com os 12, embora tenha conhecido vários deles aqui, né? Ou todos, provavelmente, muito provavelmente todos mesmo. E, no entanto, aí a minha ênfase é que Tiago, esse irmão de Jesus, esse estava aí na ocasião em que Jesus estava ressuscitado. Paulo, no capítulo 15, está falando de ressurreição e diz que Jesus foi visto por Pedro, primeiro, lá no início, quando Pedro foi correndo ao sepulcro. Depois ele foi visto pelos 12, todos os demais apóstolos. E, então, numa outra ocasião, foi visto também por Tiago. Então, ele já tinha sido visto pelos apóstolos. Depois ele foi visto por Tiago, que não era apóstolo. Não era apóstolo. Era o irmão de Jesus. E por último, Paulo diz, por fim, ele me apareceu, não é? Como um nascido fora de tempo. Ok? Então, Tiago aqui não fazia parte do colegiado apostólico, não era um dos 12. Havia 2 Tiagos apóstolos. Um deles, o irmão de João, discípulo amado, filho de Zebedeu, e o outro filho de Alfeu, tá bom? Então havia 2 Tiagos apóstolos, o filho de Zebedeu e o filho de Alfeu. O primeiro deles, o filho de Zebedeu, que era irmão de João, foi morto por Herodes, de acordo com Atos 12, 1 e 2. Veja lá, amor, por favor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Muito bem, é isso aí, Fabíola. O que você está dizendo é, como eu disse, né, é uma linha de pensamento que procura enaltecer um aspecto de Maria que depois, biblicamente, a gente não vai encontrar nenhum embasamento, viu? É um outro assunto que assim, dá margem para um estudo inteiro, isso aí, viu? Mas a gente tem que buscar o amparo bíblico, tá bom? Então, quando alguém fala assim que eram primos, etc e tal, no original grego, o original grego não dá margem para esta interpretação, não, viu? Coloca José como pai adotivo. Exatamente. Quanto o papel de José é esse mesmo. José foi uma espécie de pai adotivo de Jesus. A grande questão que nós estamos colocando aqui é que depois ele com Maria tiveram outros filhos. Então isso em vários textos, por isso que eu estou citando vários textos aqui, porque nós não nos apegamos ao que a gente acha, o que a gente pensa, o que alguém falou. Não é tradição evangélica, não é tradição, é bíblico. Então a gente tem que ir atrás, e aí nós pastores temos o dever e a obrigação de ir atrás até dos termos e dos sentidos originais para evitar confusão na mente do povo. Por que alguns, eu vou só abrir um parênteses rápido aqui, Fabiola, para explicar o seguinte. Por que alguns fazem questão de dizer que Maria não teve outros filhos? Para defender outras ideias que não estão também na Bíblia, como por exemplo, que ela nunca pecou. E Maria, ela era tão pecadora que ela antes, quando recebeu a notícia de que ela seria mãe de Jesus, lembra que ela cantou? Ela disse assim em oração, né? Seu cântico, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, uma das razões porque dizem que ela não teve filhos é para tentar protegê-la da ideia de pecado, mas a Bíblia não defende isto. Outra ideia seria a de dar poderes a ela
de fazer o trabalho de Jesus, que é ser mediadora, interceder por nós. Mas a Bíblia também não dá base nenhuma para isso. Então, nada desqualifica Maria ao dizer que ela teve outros filhos. Nada desqualifica, absolutamente nada. A igreja evangélica não desqualifica Maria, não. É que, infelizmente, há uma linha teológica que acaba abandonando os textos muito claros bíblicos que mostram isso que eu estou lendo aqui agora. Jesus... Tanto que foi colocado na importância que Maria teve na história da humanidade. Maria foi uma mulher agraciada, bem-aventurada mesmo, porque ela gerou Jesus Cristo, né? Então, é verdade. Ela teve esse privilégio. Então é bom lembrar sempre disto, né? Que quando Deus criou, eu falei que ia abrir um parênteses, o parênteses vai ficando largo, né? Edna e Gabi entraram também. Boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite, Gabi. Edna boa noite. Araújo, lá de Edna, e a boa Gabi noite. também. Então, só explicando claramente aqui, gente. Deus a escolheu, deu luz à natureza, a forma humana. Jesus não tinha forma humana. Lá na criação estavam o Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum deles tinha forma. Então, num dado momento da história, Deus escolheu Maria, que era virgem, é fato isso, por obra do Espírito Santo, ela concebeu e deu à luz ao Filho de Deus. Agora, ela não é na Bíblia chamada de Mãe de Deus. Pode procurar em qualquer lugar na Bíblia. Ninguém vai achar, viu, gente? Não há, porque ela é mãe da natureza humana. Ela deu forma a Jesus, né? Aquele que estava em espírito na eternidade. Isso a desqualifica? De modo nenhum. Eu estou falando isso porque eu preciso falar, gente. Está no texto, como o Tiago sendo meio-irmão de Jesus, não primo, como eu li também sobre isso, viu, Fabiola? Várias e várias vezes. Mas é isso que a gente defende, é esse posicionamento. Bom, Tiago também aparece, meus irmãos, em cenários importantes da igreja primitiva. Vamos ver um deles lá em Atos 15, versículos 12 e 13. Atos 15, 12 e 13. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentais nas minhas palavras. Muito bem, onde é que está aí? Tiago aparece depois, olha, num momento importante da igreja, viu, gente? Um momento muito importante. Eles estavam tendo problemas com a circuncisão, e aí então o que acontece? Paulo e Barnabé falam, e depois que eles falam, Tiago também se levanta e pede silêncio e começa a falar, e todo mundo o ouve. Tiago tinha uma autoridade muito grande, viu, irmãos? Ele era um homem de uma grande autoridade. Outro momento foi no apoio que ele deu ao apóstolo Paulo e Barnabé, em outra ocasião, quanto a anunciar o evangelho aos gentios. Todos vocês sabem quem são os gentios, né? Que não eram judeus. Os que não são judeus. Nós somos gentios, os que não são judeus. Está em Gálatas 2, 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Muito bem, onde é que está Tiago aí? Veja o versículo onde menciona. E quando conheceram a graça que me foi dada, e Tiago, Cefas e João, né, eles estenderam este apoio Tiago, a Paulo e a Barnabé. Pedro e João. Aí, mais uma vez, lembrem que no caso dos apóstolos, aquele Tiago lá era muito próximo de Jesus com Pedro e João. João era mais próximo ainda dos três. Mas agora esse Tiago mencionado aqui não é do colegiado apostólico, tá bom? Tiago, irmão de Jesus, morreu por volta do ano 62 depois de Cristo em Jerusalém. Foi uma morte terrível que ele teve. Alguns dizem que ele foi torturado com uma clava e não resistiu e morreu. Primeiro eles o precipitaram do templo, né, do parapeito do templo, é o que diz a história. E a clava é um negócio que parece um bastão, um negócio terrível, né? Que tem os mais antigos, os medievais, tem uma correntezinha na ponta desse bastão e até aquela bola cheia de
pontas assim, com características de prego. Então uma clava com ela, açoitaram, torturaram Tiago até a morte. Joaninha entrou. Boa noite, amados. Boa noite, Joaninha. Oi, Joaninha, boa noite. Muito bem, isso posto, a Fabiola, depois, se quiser, a gente continua conversando mais particular, tá bom, querida? Fica tranquila, viu? Nós depois a gente... Porque o assunto é muito grande, tá? Olha, isso que nós colocamos nos leva ao que nós queremos tratar hoje aqui, que é mais importante, né? Eu precisava falar de quem é o autor da carta, para abordar inclusive sobre a sua morte, porque o texto que nós falamos, de que está tratando? Vocês estão lembrados? Vamos ler lá outra vez, ó. Mateus. Não. É Tiago. Tiago 5, o texto que nós estamos estudando hoje. Ó. Olha do que ele está falando. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Tiago 5. Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante. Sede pacientes. Tiago tinha autoridade para falar de paciência. E aí vai falar da necessidade também dos irmãos se fortalecerem. Os irmãos também não se queixarem uns para os outros. E então, também fala para tomar como modelo de sofrimento e na paciência dos profetas. Meus irmãos, se ele soubesse o modo como ele ia padecer, ele teria colocado aqui. Porque a autoridade ele tinha. É claro que eles todos estavam sofrendo por causa da perseguição desencadeada contra os cristãos, né? Na igreja primitiva. Então este é o texto. Bom, primeiro ponto é uma palavra que nós temos aqui, uma palavra de conforto. Conforto. Nos versículos anteriores, amor, veja lá para mim, do versículo 1 ao 6, há uma clara condenação que Tiago faz a pessoas que adquirem riquezas ilicitamente e as utilizam de maneira vil. Como é isto? Oprimindo aquelas pessoas que estão abaixo delas, são menos favorecidas. Então, de algum modo, abaixo nesse sentido. Tem pessoas de menos posse, pessoas de menos proeminência na sociedade. Então, Tiago, antes, aborda sobre o trato que Deus dará a estas pessoas. Veja lá, amor. Tiago capítulo 5, versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de se pôr por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tende engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus irmãos, o quadro não era bonito não, viu? Tiago não está escrevendo para leitores específicos, viu, gente? Ele está escrevendo para a igreja de um modo geral, tá? Diferente de, por exemplo, Paulo quando escreve a carta aos romanos, escreve a carta aos gálatas, aos coríntios. Então, Tiago, como Pedro, João aqui, não João evangelista, lá no Evangelho, embora seja o mesmo João, nós temos 3 epístolas de João aqui, junto com as 2 de Pedro, junto com esta de Tiago e junto com a de Judas, que são as chamadas epístolas gerais. Por quê? Porque elas não são direcionadas para um grupo específico de leitores. Mas vejam, o que Tiago está condenando é coisa séria demais, que já ocorria naquela ocasião. Meus irmãos, qualquer um de nós brasileiros sabe o que significa isso aí. Não é? Poderosos oprimirem os menos favorecidos não é uma coisa nova. Só que a situação é agravada porque esses homens poderosos estavam oprimindo justos, pessoas justas, pessoas tementes a Deus, pessoas para quem Tiago agora escreve e fala assim, não revidem,
Não saiam para a briga, não enfrentem. Sejam pacientes. Sejam pacientes. Então, diante desta iminente, inevitável manifestação de justiça de Deus, né, Tiago se volta para aqueles que eram vítimas de atos inescrupulosos e sofrem, né, e sofriam diante dessas injustiças praticadas contra eles, falando da seguinte maneira: sede pacientes, fortalecei o vosso coração e não vos queixeis uns dos dos outros. Então, nós estamos aqui, irmãos, diante de maravilhosas palavras de encorajamento. Encorajamento. Nós estamos vendo dias muito parecidos com esse, já faz, não é agora, não é? De quanto tempo a gente vem sofrendo por injustiças, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se pensarmos na colonização do Brasil, a gente fica meio doido, assim, né? Ah, se eu pudesse voltar lá e fazer alguma coisa, mas Deus estava lá, Deus estava lá. Bom, então vejam lá, vamos começar pelo primeiro e maravilhoso encorajamento presente no texto. Oi, Luciana, boa noite, Deus te abençoe. Tiago também, não é? Deus abençoe. Edgar, Luciana. Então, primeiro encorajamento, sede pacientes. Difícil, hein? O sentido da palavra aqui é: suportai as vossas injustiças, sem murmuração, sem reclamações, sem aquele terrível desejo de vingança. E se Deus não manifestar o livramento tão desejado e aguardado, Tiago está dizendo: saibam esperar com confiança. Exatamente como foi dito pelo profeta Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 3. Tiago está ensinando a mesma coisa que Abacuque diz lá no capítulo 2, versículo 3. Vamos ouvir. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque viveu antes de Jesus. Jesus já estava prometido. Eles aguardavam a vinda de Jesus. E Abacuque diz: se demorar, se você julgar que está demorando, espera. É a mesma coisa que Tiago está dizendo aqui: espera. Gente, quantos salmos a gente tem falando sobre esperança? Né? Esperei confiantemente pelo Senhor. Espera no Senhor, confia nele. Não é? O Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Tudo isso está relacionado ao que Tiago está dizendo. Então, para tornar ainda um modelo de paciência que está sendo requerido aqui por Tiago, ele usa o exemplo do lavrador. Que depois de todo o trabalho que teve com o plantio, o que ele faz? Tem que esperar, né? Crescer. É claro que ele vai cuidar, né? Você vai regar, vai colocar adubo, um monte de outras coisas, mas ele não precisa fazer nada, vai crescer e ele tem que esperar pacientemente o fruto da terra. Bom, isso é tão importante que Tiago reforça a recomendação dizendo: sede vós também pacientes. Mais na frente vai falar a mesma coisa. Sede vós também pacientes, depois de citar o exemplo do lavrador. Então ele diz assim: vocês sabem como o lavrador tem paciência e aguarda o fruto, depois de trabalhar, plantar e tudo? Então vocês tenham a mesma paciência, porque a paciência não é fácil, gente. Paciência não é matéria fácil. Por quanto tempo o mundo tem experimentado injustiças e opressões nas relações humanas? Quanto tempo? Enquanto homens maus e perversos prosperam, há outros justos e tementes a Deus estão sofrendo demais da conta, pelo mundo todo, não é? Sofrendo de inúmeras privações. Aí, diante de fatos assim, Tiago apresenta uma exortação. Bom, a primeira eu já falei, não é? Que é um encorajamento, sede pacientes, tenha paciência, Deus não está com a mão encolhida. Lembra desse texto? Deus não está com os olhos fechados. Não, Deus não está assistindo, ele não é mero espectador da história, não. Então ele fala: tenham paciência. Depois ele diz:
fortalecei-vos. Que é o segundo elemento que colocamos lá no início, não é? Fez lembrar até o salmo que nós memorizamos na semana passada, que fala exatamente sobre isso. Esperar pelo Senhor com paciência e fortalecer o nosso coração, né? E espera, pois, pelo Senhor. Foi o salmo que memorizamos. Muito bem. Então, que ótimo. É bom lembrar isso, não é bom lembrar que a gente está em sintonia, não é? Ó, em vez de dar lugar, o que Tiago está falando aqui? Em vez de dar lugar ao enfraquecimento provocado pelas provações, enfraquecimento provocado pelas tribulações, provocado pelas injustiças sociais, nós estamos sendo exortados a buscar a Deus, ou buscar em Deus a força necessária para não sermos consumidos em incredulidade. Meus irmãos, por isso que eu disse que é difícil, porque ao ver o ímpio, ao ver uma pessoa que blasfema contra Deus, ao ver muitas pessoas que são inescrupulosas se enriquecendo, vivendo como se estivesse tudo bem, maravilhoso, ganhando rios de dinheiro e nunca basta, nunca é suficiente. Então um cristão que ora, que trabalha, que busca cada dia o seu pão de maneira suada, ele fica olhando e fala, eu não entendo como isso é possível. Quase cai na incredulidade, meus irmãos, quase cai na incredulidade. Mas, graças a Deus, nós temos na Bíblia exemplos. Talvez o mais importante deles está lá no Salmo 73 de Asaf, nos versículos 2 e 3. A Márcia vai ler, por favor. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos. Pouco. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Exatamente. Então ele diz assim, pouco me faltou para que eu desviasse, né? Desviasse os meus passos. Porque qual era a causa? Ele invejava os arrogantes, via a prosperidade dos perversos. Então, meus irmãos, como o salmista, todos nós estamos expostos à mesma condição. Corremos o mesmo risco. Ou seja, diante de tanta injustiça, a paciência, a fé, a confiança em Deus são elementos fundamentais para nos fortalecerem quando tudo parece contribuir para o contrário. Eles estão pecando, eles estão blasfemando contra Deus, estão desviando dinheiro do povo, estão sendo corruptos e não é problema do Brasil apenas. Repito, é o mundo inteiro, está na natureza humana. Então, enquanto isto acontece, Tiago olha para o justo e diz assim, calma, tenha paciência. Nós vamos continuar falando sobre isso, além da paciência, o fortalecimento, e agora Tiago acrescenta também um elemento que parece que entrou meio fora de lugar aí, mas nós vamos ver. E não, irmãos, não vos queixeis uns aos outros. Então, isso significa que nós não devemos servir de má influência uns para os outros, nesses aspectos aqui, com a nossa ansiedade, com a nossa desconfiança, com a nossa fraqueza na fé, com o desejo de vingança, com a sua dificuldade de suportar sofrimento, com a dificuldade de entregar a Deus de verdade e confiar nele. Tiago está dizendo, não vos queixeis uns aos outros, não sejam más influências para aqueles que continuam mantendo a sua fé, apesar de tudo isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Note que Tiago está tratando de algo muito comum à natureza humana, ou seja, apresentar os problemas e raramente apresentar palavras consoladoras, encorajadoras, oferecer soluções para esses problemas, edificar a vida das pessoas. Meus irmãos, quando alguém não tem palavras de encorajamento em tempos difíceis, quando alguém não apresenta soluções e só tem problema, todos nós temos problemas, mas nós temos que ter também, tem que colaborar um com o outro. Vamos ajudar a tentar achar soluções para os nossos problemas. Mas quando alguém só se vê numa situação assim, vou repetir, apresenta problemas, não tem soluções, é desencorajador, é pessimista sempre ou na maioria das vezes, não tem palavras que consolam, que edificam, não tem como ajudar.
É um coração vazio. É uma mente vazia. Porque essas coisas vêm de Deus. E quem está com a mente e coração cheio daquilo que vem de Deus, dos altos céus, então terá o comportamento que Tiago reclama, que Tiago recomenda, que Tiago sugere. Paciência, força e não influenciará negativamente os outros, meus irmãos. O ser humano tem por tendência sempre olhar, né, o pontinho preto na folha branca, né? Esse aí já é um comportamento humano. Mas a gente precisa aprender, né, a sempre passar uma palavra de otimismo, né? É uma coisa que a gente tem buscado muito de Deus. Não passar para os nossos colegas, no nosso ambiente de trabalho, até mesmo dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente acaba até descontando no outro um problema que a gente tenha passado, né? Um boa tarde, só se for para você, né? Às vezes respostas tão duras. Ontem a gente estava conversando aqui na hora do culto, na nossa devocional com as crianças, e eu estava falando para elas, eu falei, nós precisamos aprender a desenvolver a amabilidade nas nossas palavras, porque senão acaba se tornando um vício, né? Então, quando a gente já acabou entrando dentro da rotina da nossa vida, quando a gente menos percebe, a gente fala de maneira áspera com o próximo, a gente maltrata e aquilo se torna uma coisa assim, natural. E não pode ser natural porque não é um comportamento natural. A gente precisa aprender a sempre ter uma palavra de esperança, uma palavra carinhosa, a tratar os nossos, né, dentro da nossa casa. Com respeito, com amor, cordialidade. Né? E não falar, sai pra lá, ela vem, né? Não, é paciência e falar com amor, né? Porque é um ser humano, é uma pessoa, né? Exatamente. Tem sentimentos. Agora vejam, meus irmãos, então eles já tinham um problemão aqui, não é? Que era sofrimento, a opressão que vinha de cima de poderosos, de gente rica. Ser rico não é pecado não, gente, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas riquezas adquiridas inescrupulosamente e sobre a opressão e a miséria e a desgraça da alheia, dos outros. Não é? Além deles viverem esse tipo de problema, o Tiago está falando, tenham paciência, se fortaleçam. Além de eles, Tiago não os encorajar a enfrentar essas pessoas, porque ele disse lá no início do capítulo que Deus haveria de julgar essas pessoas. Agora, parece-me que eles também, esses irmãos, estavam sofrendo injustiças provocadas entre eles mesmos. Disputas entre eles próprios aqui. E provavelmente, diz determinado comentarista, que isso pode ter relação com a questão da circuncisão e incircuncisão. Não é? Então, é muito ruim quando a igreja fica se digladiando, os crentes ficam se disputando entre si, na hora em que devem unir forças para poder levar o mundo a crer que Jesus Cristo vive na vida de cada crente. Isso só é possível pelo modo de vida que nós vivemos, meus irmãos. Então vem o consolo que Tiago transmite aos irmãos, que depois vem acompanhado de uma forte razão. Vamos ver. É o que a Lúcia colocou aqui, né? Sempre se espelhar no comportamento de Jesus. Exatamente. Agora, obrigado, viu, Lúcia, pela sua participação também. Então aí nós tivemos a participação da Fabíola, da Lúcia, quem mais quiser participar será muito bem-vindo. Olha, então primeiro nós vimos uma palavra de consolo. Agora a razão por que existe esse consolo. Ele diz, o Senhor está próximo. Nenhuma disputa humana, de longe, pode ser comparada à justiça que está se aproximando com a vinda do Senhor Jesus. Observe quantas vezes isso é mencionado neste pequeno trecho que nós lemos. A vinda do Senhor. Veja lá. Tiago 5, 7, 8 e 9. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Já falou uma vez, o 8 agora. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 9 agora. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nos 3 versículos, ele enfatiza o Senhor está próximo. Então, que motivo eu preciso para dar tranquilidade ao meu coração? É como se Tiago estivesse se aproximando,
desculpe, é como se Jesus, de quem Tiago está falando, estivesse se aproximando como alguém que está chegando à porta da nossa casa, né? Isso faz muito sentido. A exortação é: não sejam impacientes, não deem lugar ao desequilíbrio emocional, não se desentendam, não briguem, não briguem. Ele vem cuidar dos déspotas, desses tiranos, opressores, ele vem julgar de maneira justa. Nós não julgamos de maneira justa, não. Ele vem julgar de maneira plena, ao mesmo tempo em que vem para recompensar todos os que aprenderam a esperar e a confiar nele. Agora eu pergunto, eu tenho que correr, porque nós começamos 7 minutos aí além, mas eu não vou abusar da paciência de vocês não. Pergunto, embora saibamos que Jesus está cada vez mais próximo, em que grau, intensidade, alegria e esperança nós o aguardamos? Para um pouquinho. A gente quer viver, é natural que o ser humano queira viver, viver bem e viver muito. Mas isto nunca deve estar acima do meu desejo de ver que Jesus, desejar que Jesus venha logo, né? Do meu desejo que Jesus venha logo. Não pode. Nada do que eu almejo no mundo deve estar acima do meu desejo que Jesus venha depressa. Porque o desejar a vinda de Jesus é uma das mais autênticas e legítimas comprovações da minha fé, da esperança, da certeza que eu tenho de que Ele está por vir a qualquer momento. Não estou dizendo daquelas pessoas que estão tão desanimadas com o mundo que aí não vale mais a pena viver, eu quero morrer. Não estou falando disso, não. Né? Não estou falando de depressão que leva algumas pessoas a fazerem certas tolices, dizerem certas tolices, nada disso. Um ator, né, se suicidou semana passada, acho que foi essa semana, e deixou uma carta, um ator famoso, não sei o nome, mas é famoso, mas eu não gravo o nome de ninguém. Ele deixou uma carta, inclusive falando assim que ele tinha desistido, né, da humanidade, que viveu 80 e poucos anos, sei lá quantos, e foi em vão. Então mostra uma pessoa, né, que não tem essa esperança. Não tem esperança em Deus. Tiago, meus irmãos, viveu milhares, quer dizer, milhares não, né? Há quase 2000 anos atrás. Ele escreveu, essa epístola foi escrita aproximadamente entre os anos 49, 50 e essa época em que ele morreu. Né? Então nós temos aí mais de 1900 anos em que Tiago escreveu essa carta e eles falavam: Jesus está chegando. Agora, você poderá dizer assim: bom, então se tem mais de 1900 anos, né? Então, peraí, quanto tempo Jesus vai levar para voltar? Meus irmãos, Pedro responde a nossa pergunta dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então nós temos que ter paciência. Deus prometeu e cumprirá. Se Deus deseja que o ímpio se corrompa cada vez mais, preste atenção no que está dito lá por João em Apocalipse. Desejo de Deus, vamos dizer, plano de Deus, tudo isso faz parte de um propósito que transcende a compreensão humana. Apocalipse 22, 11 e 12, que diz aí: Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Uma das coisas maravilhosas da Escritura é essa harmonia entre as passagens. Observem, Deus olha para o ímpio, diz assim: continue fazendo o mal que você está fazendo. Volta para o justo e diz: continue se santificando, se fortaleça na fé. A Fabíola colocou o nome do moço, Flávio Migliaccio, 86 anos. Obrigado, Fabíola, obrigado. Então, aí Deus diz, então, através de João em Apocalipse, o ímpio está se corrompendo? Deixe ele continuar. Continue se corrompendo, continue. Obrigada. Justo, está buscando? Continue a buscar. Persevere, fique firme. E no texto ele diz: eis que venho sem demora. Sem demora. Todas as vezes que a nossa paciência é provada aos extremos,
Todas as vezes que as injustiças parecem prevalecer diante dos justos, que as tribulações crescem, se avultam, se multiplicam, investindo contra nós, nós precisamos lembrar que de um modo ou de outro, cada dia que passa nos aproxima mais do Senhor Jesus. É como o apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14, que está escrito aí, amor. 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Viram a harmonia deste texto também com Tiago? Que não haja disputas entre nós, que não haja confrontos entre os irmãos em Cristo, os irmãos na fé. E Paulo está colocando de maneira bem enfática, estamos agora mais próximos da salvação do que quando lá atrás nós cremos. Meus irmãos, isso é fato. Cada dia que passa eu estou mais perto de Cristo, mais próximo da eternidade. Quem não está? Todos nós estamos. Então, quer Ele venha, quer Ele nos chame, nos promova a eternidade, cada dia que passa nós estamos mais próximos de Cristo. Portanto, mais próximos da justiça, mais próximos do descanso, mais próximos da paz plena, mais próximos de ficar livres do pecado, de um pensamento ruim, de palavras que nos fazem mal, de atitudes que nos fazem perder a noite de sono, meus irmãos. Cada dia que passa é preciso ter paciência. A isto, Tiago acrescenta que mesmo os queixosos, presta atenção nisso, que são má influência no comportamento dos outros, naquilo que pensam, dizem e fazem, buscando apoio para um espírito faccioso, divisão, rixas, precisam estar alertas. Ele diz isso no versículo 9. O que diz lá? Nós já lemos, vamos ler outra vez. Tiago 5:9. Desmarquei. Agora achei. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aí é uma advertência séria, já não é um consolo, é uma advertência. Não se deve murmurar, falar mal dos outros, se comportar como o que oprime a gente, não. Não se deve comportar como o que promove injustiça, porque ao fazer isto, a sentença que ele vai receber é a sentença que eu também vou receber, porque eu estou agindo como ele. Então, Tiago é muito claro dizer isso. Então eu chamo a atenção aqui para o cuidado que nós devemos ter ao sofrer tanto nesse mundo e aguardar um conforto temporário, Deus nos dá já agora e que depois será permanente. É uma ilusão, irmãos, separar a vida futura de quem nós somos agora e do que nós fazemos. Por isso Tiago diz, não vos queixeis uns aos outros, comportem-se como aqueles que não serão condenados. Tenha um comportamento de quem realmente está justificado por Jesus. O murmúrio, a difamação, a reclamação são coisas muito sérias e muito mais sérias do que se pensa. Por fim, Tiago nos chama a atenção aqui para os modelos bíblicos. Aqui vai ser mais rápido, não é? Capítulo 5, versículos 10 e 11. De Tiago. Versículos 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Muito bem. Aí então ele nos lembra que há homens na Bíblia que eram como nós e que devem servir como exemplos, que mostraram, como a Lúcia disse aí, amplamente os frutos do Espírito. Grandes homens, viveram para falar em nome de Deus, anunciar a vinda do Messias, foram os melhores para Deus e foram os piores do ponto de vista do mundo.
Por isto, foram os que mais sofreram nas Escrituras. Vejam o que é dito sobre eles em Hebreus 11, 36 a 38. O que os profetas sofreram no Velho Testamento, mencionado por o autor aos Hebreus, que alguns julgam que é Paulo, acredito que seja também. Hebreus 11, 36 a 38. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eles são o melhor exemplo de sofrimento que Tiago reclama, ou invoca, na verdade, para nós olharmos. Por outro lado, também são o melhor exemplo em termos de paciência. Eles esperaram, perseveraram, perderam as suas vidas por causa seu compromisso de falar em nome de Deus, anunciar a verdade e aguardar o Messias. Agora Tiago diz ainda mais, veja lá, capítulo 1, 2 e 3, e depois o versículo 12 do capítulo 1 ainda. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, parece insano afirmar que passar por provação é razão de alegria, né? Tiago tá doido falar isso aí, né? Tende por motivo de alegria o passar por provação. No entanto, se o motivo que nos faz sofrer é o amor ao Senhor Jesus, então nós devemos nos sentir favorecidos, honrados, né? Sofrer por Jesus Cristo é uma honra compartilhada com poucos. E esses poucos são aqueles de quem Hebreus fala lá no capítulo 11, no 38, homens dos quais o mundo não era digno. Dessa maneira nós chegamos à nossa conclusão, trazendo lições para a nossa vida. Primeira delas, você vai lembrar, exercitar a nossa paciência. Segunda, nos encorajar mutuamente, principalmente em tempos de calamidade. É preciso jogar o egoísmo para bem longe e nutrir a comunhão por uma relação onde não se espera que o outro tome a iniciativa. Né? Um cristão consciente dá sempre o primeiro passo quando o assunto é fortalecer o outro. Então não vou esperar que o outro me compreenda, que o outro me busque, me procure, me mande um WhatsApp, me telefone, venha à minha casa. Não, eu vou tomar a iniciativa e eu vou atrás do meu irmão. Se ele precisa de mim, eu tomarei a iniciativa. E quem não está precisando de quem agora? Fala para mim. Todos nós sempre precisamos uns dos outros, principalmente nestes tempos difíceis. Outra lição que nós temos aqui muito clara, aguardando ansiosamente. Não é só aguardando, é aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. E aí, por último, conhecendo os modelos que nós temos nas Escrituras de homens como nós, insignificantes para o mundo, mas úteis para Deus. Foram os mais odiados, perseguidos e mortos. Entretanto, perseveraram na fé e permaneceram inabaláveis. Nós não chegamos a esse ponto ainda, não é? Então nós temos muitos motivos para ficar tranquilos e dizer assim, gente, a paciência de que Tiago está falando, para mim ainda não é tão desafiadora não, porque eu ainda não estou sofrendo essas coisas todas. Uma parte delas sim, nós já sofremos desde que nascemos. A gente já nasce no Brasil devendo, né? Já nasce devendo. Então, a gente vem sofrendo a vida inteira, é verdade. Mas, meus irmãos, não a nível, não na proporção que esses grandes homens de Deus sofreram no passado. E tiveram paciência. Então vamos ter paciência, vamos pedir a Deus que nos ajude, tendo misericórdia de nós. Como o nosso tempo correu hoje, está lá na frente, eu ia cantar mais um hino, mas eu não vou não, tá, irmãos?
Eu disse que ia chamar o Gabriel. Você me deixa te chamar no domingo de manhã, Gabriel? Para orar com a gente, viu? Porque hoje o horário está avançado, ultrapassei aqui. Acho que eu me detive muito lá no comentário sobre a pessoa de Tiago, né? Foi isso. Então nós vamos terminar orando, meus irmãos. Aí, o Alfa? Alguém pediu para cantar o Alfa? Vamos cantar então. Alfa e Ômega. Minha esposa quer cantar o Alfa e Ômega. Tem a ver, né, com o que nós falamos. Tu que estás assentado no trono. Boa noite, Vita. Reinando. Volta Redonda. Boa noite, minha irmã. Patrícia Registro. Boa noite. Deus te abençoe. Oscar Silas. Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh, vem, vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ansioso espero A sua glória, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, oh, vem, oh, vem, vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar. Eu vou pedir a Márcia para orar, que se eu for ligar para o Gabriel, aí aquela demora toda vocês já sabem, não é? Mas ao Gabriel eu prometo, se Deus me der vida e saúde, domingo de manhã eu vou ligar para você 7 horas da manhã para você orar na escola dominical, tá bom? Aí nós vamos homenagear as mães, Dia das Mães. Vamos homenagear as mães na escola dominical, ok? Amor, faz uma oração, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque apesar de ter sido escrita há tantos anos, ela continua sendo, ó Deus,
tão importante, tão fiel, tão inerrante, ó Deus. Ela é atemporal, ela é acultural, ó Deus. Como ela se encaixa, ó Deus, como ela é viva para nós, como ela é importante para os nossos dias, ó Deus. E nós te agradecemos pela vida dos homens de Deus que a escreveram. Obrigada, Senhor. E obrigada porque ela nos dá esperança, ela nos dá, ó Deus, força, ela nos encoraja e ela nos adverte também. E ajuda-nos, ó Deus, a esperarmos no Senhor, a fortalecer, ó Deus, o nosso coração na Tua Palavra, buscando, ó Deus, todo o alimento sólido que precisamos para o nosso espírito, ó Deus bendito. E assim nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de gratidão, uma vida sem murmúrias, sem queixas, que tenhamos nos lábios, ó Deus, palavras sempre, ó Deus, encorajadora, palavras, ó Deus, que possam, ó Senhor Deus, trazer conforto a tantos que precisam, como diz a Tua Palavra, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, e que isso seja uma realidade para cada um de nós, que seja experimentado por todos nós. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a viver a Tua Palavra, a glorificar ao Senhor através da nossa vida, das nossas atitudes e das nossas palavras também, Senhor. Obrigada por todos que puderam ouvir este estudo, acompanhar, ó Deus. Abençoe cada família nesta hora. Abençoe cada irmão, ó Deus, com a Tua graça. Derrame, ó Deus, o Teu amor, as Tuas bênçãos e tenha misericórdia de cada um de nós. Dá-nos um restante de noite feliz e na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Meus queridos que estão conosco até agora, de todo o meu coração, fica a minha gratidão, viu? Vocês têm estado conosco a todo tempo. Agradeço, Fabiola, não deixe de estar com a gente. É verdade, a palavra de Deus é sempre muito atual, viu? E obrigado a Dona Dulce, obrigado a Ângela, a Marta, Lisbeth, a Hilda, a Vanessa. Deus abençoe muito vocês, Joaninha, Gabi. Tem uma turma aí, uma galera de São Paulo, de Itanhaém, tem o pessoal de Registro, tem gente, tá lá na Quara, Eliane, Valdir, Roseli, tem gente lá de Vitória, de Volta Redonda, que beleza, gente. Graças a Deus. Deus abençoe, e você também, Lúcia, Sérgio, obrigada, Oscar Cida. Oscar, tá onde, hein, Oscar? Você e a Eva, fala aí para nós. Deus abençoe muito sua vida também, Nair. Deus abençoe seu João Costa. É uma turma abençoada, viu, que nós temos aqui, e eu sou grato a Deus por vocês. Domingo, como eu disse, embora seja o Dia das Mães, e aí provavelmente vai ter aquela correria toda de comer alguma coisa diferente, né? Aí pode ser, mas nós vamos estar firmes, viu, gente? 9 horas, vamos estar firmes na Escola Dominical, se Deus quiser, e vocês todos estão convidados. Indaiatuba. Indaiatuba, que bom, Oscar. Deus abençoe sua vida aí, ao lado da sua digníssima Eva, sua esposa. Noel, Elaine, Deus abençoe a todos vocês. E a Vita lá de Volta Redonda. Ana Albertina Cardoso. Então, muito bem. A turma toda aqui. A Márcia está vendo, Ana Albertina. Isso. Agora eu vou pedir a minha digníssima que desligue lá para nós, porque hoje a minha filha não está aqui. Estava para ligar, né? Para desligar não. Noel, Deus te abençoe, viu? Até breve. Elaine, beijo. Ariane. E até domingo, 9 horas. 9 horas. Deus, eu quero ver esse povo levantar cedo aí, se Deus quiser. Ô, Gabriel, perdão, meu irmão, viu? Mas domingo conto com você para nossa reunião, para nossa escola dominical, tá bom? Grande beijo, coração de cada um de vocês aí, meus irmãos. Até breve.